Oi, pessoal! No vídeo de hoje de geografia, nós vamos estar abordando alguns assuntos como migração, tipos de migração, entender como que faz a leitura de mapas de fluxos migratórios e também saber as diferenças entre emigrantes, imigrantes e apenas migrantes. Bom, para isso a gente precisa entender por que ocorre a migração. Ela ocorre quando as pessoas se deslocam de um lugar para outro, ou para morar, ou para realizar alguma atividade como estudo ou trabalho. E esse deslocamento de pessoas ocorre do campo para a cidade, ou seja, da zona rural para a zona urbana, de um município para outro, ou seja, de uma cidade para outra, entre unidades federativas, ou seja, entre estados e até mesmo entre países. Mas são várias as causas da migração. Mas na maioria das vezes as pessoas migram em busca de melhores condições de vida. Por diversas outras razões também as pessoas migram. São as melhores condições, busca de melhores condições de trabalho, estudos ou tratamentos de saúde, por conta de desastres naturais, que no caso um exemplo seriam os tsunamis, ou causados pelo homem, como por exemplo foi o rompimento das barragens em Brumadinho e Mariana aqui no Brasil, fuga de situações de guerra, que é o que acontece muito frequente lá no Oriente Médio, perseguição ou discriminação étnica ou religiosa. Perseguição religiosa, por exemplo, como acontece bastante lá no Oriente Médio. E a étnica é, por exemplo, preconceito aos negros, aos asiáticos. Mas, de uma maneira geral, um problema social que provoca a migração é o acesso à infraestrutura. O que seria isso? Saneamento básico, ou seja, tratamento de água, tratamento de esgoto, o lixo e mais diferenças de oportunidades, né? Então, quer dizer, tem alguns outros lugares que tem muito mais oportunidade do que onde a pessoa vive. Bom, para isso a gente classificou como dois tipos de migrações, a migração interna e a migração internacional. A migração interna, na maioria das vezes, são aquelas que ocorrem dentro de um mesmo país. Então, por exemplo, de uma região para outra. Aqui eu dei o exemplo dos catarinenses que se mudam para São Paulo, quer dizer, de um estado para outro. Há aquele tipo de migração que a pessoa também faz diariamente, quer dizer, ela sai da sua casa, que é num lugar, e ela vai no local de trabalho, em outro município, em outra cidade. E aí, à noite, ela retorna para sua casa, que fica em outro município, em outra cidade, né? Então, por exemplo, a pessoa, ela mora na cidade de São Paulo, mas trabalha numa indústria no interior de São Paulo. E depois, à noite, ela retorna para sua cidade, né? Então, aqui a gente tem um exemplo no mapinha aqui mostrando, né, que é o caso de uma troca de região diária, né, uma migração interna diária, né? Bom, durante muito tempo a população que vivia no campo era maior do que a que vivia na cidade, como a gente pode verificar no gráfico até 1960, mais ou menos nessa década. Ou seja, a partir de 1965, a população urbana foi crescendo de forma acelerada, superando a rural. Então, percebe aqui, a urbana, o gráfico mostra por essa linha azul e a rural a linha laranja. Bom, isso aconteceu por vários motivos, né? Por que a população urbana cresceu na década de 1960? Porque o número de nascimentos, de natalidade nas áreas urbanas foi maior que a quantidade de mortes, ou seja, a mortalidade, porque a quantidade de imigrantes que se mudaram para as cidades, mais as pessoas que viviam nas áreas urbanas, então isso contribuiu para aumentar. E essa intensa migração que aconteceu depois da década de 1960, que intensa a migração? Essa migração, por exemplo, da população da zona rural que se mudou para a cidade, acabou se chamando êxodo rural. Então, o êxodo rural
Apesar de acontecer com muita força em alguns lugares do mundo, no Brasil vem diminuindo nos últimos tempos. Então, agora a gente vai entender a migração internacional. São aquelas migrações que ocorrem de um país para o outro. Então, já começou a migração internacional desde o tempo da colonização do Brasil, né? Naquela época do povoamento do Brasil. Por exemplo, naquela época, nós tínhamos indígenas, que são os povos nativos que viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Os europeus, na maioria dos portugueses, vieram para o Brasil para explorar e dominar as terras. Tinha os portugueses, que depois foram considerados imigrantes, que a gente vai entender o que é, após a independência do Brasil. E também tinha os africanos trazidos à força pelos portugueses na condição de escravos para trabalhar nas terras que hoje são o Brasil. Então, vamos entender melhor o que é a migração internacional, como ela se divide e os migrantes. Então, veja lá o exemplo. Uma mulher nasceu no Brasil, mas passou a morar nos Estados Unidos. Então, ela é uma emigrante brasileira. Vamos fazer uma pausa aqui e ir lá para o conceito de emigrantes. O que é emigrantes? São as pessoas que saíram dos países de origem do nascimento. Então, a mulher nasceu no Brasil e foi morar nos Estados Unidos. Ela saiu do país de origem? Sim. Qual é o país de origem de nascimento dela? Brasil. Então, ela é uma imigrante brasileira. E ela é uma imigrante norte-americana. Vamos entender por que imigrante? São os que vieram de outros países. Então, no país onde ela chegou, que veio, né, que ela foi morar, ela é uma imigrante. Imigrante o quê? Desse país, imigrante norte-americana. Porém, ela é uma imigrante brasileira, porque ela saiu do país de origem, né? Bom, e aí, o que são os migrantes? Migrantes são aqueles que vieram de outras cidades, estados, regiões, enfim, sempre dentro de um mesmo país. Então, quando eu tenho um deslocamento de pessoas sempre dentro de um mesmo país, seja lá se for de uma cidade para outra, de um estado para outro, que a gente chama agora de unidade federativa, de regiões, isso sim são migrantes. Quando eu falo de saída do país, né? Quer dizer, que está se deslocando entre países, aí a gente tem que avaliar se é imigrante ou emigrante. Emigrante é o que sai do país de origem e imigrante o que veio de outros países, tá bom? Então, falando sobre imigrantes, vamos entender quais são os imigrantes que mais se destacam, que vêm aqui para o Brasil, né? De qual país chega? Então, aqui nesse gráfico, a gente pode perceber, é um gráfico de 2018, que a maioria das vezes são bolivianos, né? Tem também chineses, portugueses, tem bastante também americano, haitiano. Então, atualmente, o perfil da migração no Brasil mudou bastante. Por quê? Porque é mais comum ter imigrantes vindas de países latino-americanos, que falam espanhol, português, mas também tem de países como China e Portugal, né? Os brasileiros no exterior, quer dizer, os emigrantes brasileiros que saíram do país de origem para morar em outro lugar, né? Geralmente eles vão morar em quais lugares? Então, aqui nesse gráfico também de 2018, a gente pode perceber que ganha disparado os Estados Unidos, depois o Paraguai, Portugal, Japão, tá? Esses são os destinos da onde os emigrantes brasileiros vão morar. Então, se eu tivesse que resumir, tanto os imigrantes como os migrantes, no passado ou no presente, as pessoas saíam dos seus locais de origem em busca de uma vida melhor.
e sempre fugindo de situações de desigualdades sociais, sejam elas vividas em seus países ou nas regiões de origem, tá? Vamos falar agora sobre os mapas de fluxos migratórios. Vamos tentar entender aqui. Esse mapa que a IBGE disponibilizou para a gente em 2012, ele mostra entre 1950 e 1970, que é o mapa do lado esquerdo, que o fluxo era baixo e direcionado basicamente para as regiões norte e nordeste, como a gente pode ver aí nas flechinhas laranja. Porém, na década de 2000, o fluxo foi maior e por todo o território brasileiro. Lembrando que em 2000 a gente já tinha mais facilidade de transporte, então tinha os transportes aéreos, os transportes terrestres, que seriam os rodoviários, os ferroviários, né? E também a gente tinha outras facilidades para também financiar essas idas e vindas, tá? Melhores condições de vida, o que facilitou mais esse trânsito, essa movimentação de pessoas, de fluxo, né? Dentro do território brasileiro, tá? E é isso aí, pessoal. Aqui eu deixo para vocês nosso endereço no Instagram, se vocês quiserem entrar lá e seguir a gente. E também deixar o seu like, se inscrever no canal para toda vez que a gente estiver publicando um novo conteúdo, tá bom? Até o próximo vídeo.